Brasil, o país dos especialistas. Desta vez, em Oriente Médio. Respostas simples para um tema complexo. Gênios. Mas agora não faz nada. Vamos além do senso comum? A extrema-direita brasileira e o apoio a Israel. Mais ou menos. Coluna de volta, tudo bem, gente? De volta à minha casa e de volta ao tema do momento, digamos assim. Na semana passada eu fiz o vídeo sobre a eleição na Argentina, tá aqui o meu regalito que eu trouxe lá da Argentina. Talvez eu volte a fazer um vídeo sobre isso. Se você não viu, o vídeo ainda tá valendo. Eu fui lá cobrir o primeiro turno da eleição. Se você quiser entender um pouco mais, eu fui lá mostrar o meu olhar. Hoje tem vídeo no Zap, eu mostro ali como a extrema-direita bolsonarista tá vendo a guerra. Israel acima de tudo. Se bem que eu acho que ela poderia mudar esse cenário, né? Israel acima de tudo. Faz mais sentido. Antes de mergulhar no universo da extrema-direita, lá no Venuzap, vamos com calma, vamos aqui passear pelo mundo dos terrabolistas. Esse é o meu compromisso aqui, com o terrabolismo primeiro e depois com a viagem para a extrema-direita. O que eles debatem, onde vivem, o que comem, né? Enquanto isso, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone. Gente, fui bombardeado de críticas antes mesmo do último vídeo, né? Dizendo que eu apoio o sionismo israelense, eu sou a favor do genocídio do povo palestino e tudo mais. Antes de entrar nessa, eu vou repetir aqui o que acho que eu vou ter que repetir toda vez que eu fizer um vídeo sobre esse assunto. Vamos lá. Algumas afirmações que em algum lugar do planeta podem ser polêmicas e em alguns lugares do Brasil mas eu acho que para mim são premissas para a gente começar a conversar, tá bom? Vamos lá. Falando da questão do Oriente Médio. Israel existe e tem o direito de continuar existindo. Os palestinos têm o direito a ter um Estado. A faixa de Gaza vive um bloqueio, já vivia um bloqueio cruel imposto por Israel, com uma participação também do Egito, que faz fronteira com Gaza também. Há uma ocupação ilegal dos territórios palestinos, estou falando ali das colônias da Cisjordânia. Israel comete crimes de guerra ao combater o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista e é um pressuposto que um grupo terrorista também cometa crimes. O governo de Gaza é desse grupo terrorista. Civil, inocente, morto, civil, inocente, morto. Ok? Ponto. Vamos lá. As críticas. O que aconteceu comigo? Vou contar para vocês. Eu expliquei mais ou menos no vídeo passado, mas hoje eu vou aprofundar. Eu fui para a Argentina para cobrir a eleição, né? Fui cobrir a eleição na Argentina, Javier Milei, Sérgio Massa e tal. E aí eu cheguei lá, guerra comendo, né? A Argentina, que já tinha sofrido com ataques a pontos judaicos, então esse é um tema sensível. E naquele momento que eu começava a trabalhar, tinha também um regresso de argentinos que estavam em Israel. Ou seja, essa era a minha pauta. Me criticaram, dizendo que eu não falava do sofrimento do povo palestino. Durante a programação da CNN, eu sei porque eu estava ouvindo, antes de entrar ao vivo eu fico ouvindo, tinha imagem de Gaza, relatos de Gaza, destruição, ataques de Israel, tinha tudo isso. Eu, da Argentina, não podia fazer nada além do que aquilo que era minha pauta, mostrar o choque da comunidade judaica na Argentina, porque a comunidade judaica da Argentina é gigantesca, Buenos Aires principalmente, uma grande concentração ali da comunidade judaica. Para muita gente, essa minha suposta omissão em relação ao sofrimento do povo palestino foi decepcionante. Primeiro que está equivocado, porque eu não falei da questão palestina justamente porque essa não era a minha pauta. Se eu estivesse no Chile, por exemplo, onde tem uma comunidade palestina significativa, eu iria cobrir a comunidade palestina. Se eu estivesse lá no Chile, e deve ter muita coisa para contar, não sei, eu não fui para o Chile depois que a guerra começou. Eu fui um pouco antes. E eu sou, assim, minimamente psicanalizada. Quando a pessoa joga todo esse ódio, não é em cima de mim, ela não me odeia. Ela nem me conhece, não é minha amiga. Sabe, amiga é aquela pessoa que você pede assim, eu preciso fazer uma colonoscopia, você vai comigo? E houve a palavra também que eu recebi em mensagem de decepção. Aquilo ali tocou em alguma coisa da pessoa e ela transporta para mim em forma de agressividade. Não sou eu, tô tranquilo, nem sou tão importante assim, né? Não sou tão importante assim, lembra da questão da colonoscopia. Bem, a expectativa das pessoas talvez seja que eu, de certa forma, complete o bingo progressista, né? Porque assim, eu entendo algumas coisas aqui que todo mundo que está assistindo provavelmente vai concordar. O Brasil tem uma dívida histórica com os negros e com os indígenas.
Eu sou a favor de cotas, eu sou a favor de democracia, casamento homoafetivo, sou simpático ao feminismo, eu apoio a separação dos poderes, eu sou contra golpe de Estado. Só que eu não completo esse bingo, tá? Se for entrar na questão do aborto, por exemplo, eu provavelmente não vou ter uma posição que combina com isso que eu estou chamando de bingo progressista. Não vou entrar na questão do aborto porque não vale a pena e também eu sou homem, o que eu tenho para falar? Mas vamos lá. E outra coisa é que eu não entro nessa onda de demonizar Israel. Primeiro, porque eu não acho que nesse caso a gente consiga dividir essa questão em mal absoluto contra bem absoluto. Simples assim. Visões simples. Ou Israel é o mal absoluto, ou os palestinos são o mal absoluto. Eu tô confortável, tá? Eu não tô muito deslocado, porque eu sei que a discussão da internet não é o debate da vida real. Eu tô lendo uns artigos, tô vendo algumas análises, pessoas bastante equilibradas. E tem vários tons de cinza nessa história. Então, por exemplo, uma questão que nesse ambiente polarizado pode vir a ser uma polêmica, que absurdo eu falar isso, mas a gente pensar, por exemplo, os números que saem de Gaza. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas ficaram feridas? Quem providencia essa informação ou essa desinformação? A gente sabe a situação de Gaza. Bloqueio sob ataque. Quem comanda a faixa de Gaza? O grupo Hamas, que praticou aquele ato terrorista. Você confia na informação que vem do Hamas? Eu não confio na informação que vem do Hamas. Então dizer que X mil palestinos morreram, eu não consigo encontrar um motivo para eu acreditar que esse número do Hamas esteja certo. Quer dizer que nenhum palestino morreu? Quer dizer que poucos palestinos morreram? Jamais. Até pelas imagens que a gente vê, a gente conseguiria contabilizar no olho centenas, né? A gente conseguiria centenas, quiçá milhares, pelas imagens que a gente vê. Mas a gente tem que ter essa ideia de que a informação que sai da faixa de Gaza é uma informação vinda do Hamas. Israel, do seu lado, com todos os problemas que pode ter, com todas as críticas que pode ter, você tem alguma coisa que a gente chama de imprensa livre. Você tem imprensa livre que não passa pano para governo. Que o objetivo do jornalista em qualquer lugar do mundo é fiscalizar o governo, e se um jornalista conseguir com uma informação derrubar o primeiro-ministro, esse jornalista vai dormir muito, muito tranquilo. Apesar do país estar em guerra e ele achar, talvez, a reação muito justa de Israel. Mas a ideia de fiscalização do poder permanece. Eu vejo, por exemplo, vi uma matéria hoje no Haaretz, que é um jornal, um site de esquerda em Israel, denunciando a onda de preconceitos, ou a questão do preconceito contra a população árabe dentro de Israel. Então você tem uma imprensa livre em Israel, você pode achar Israel péssimo, mas a imprensa livre não é ligada ao governo, o que sai da imprensa não é a voz do governo. Pelo contrário, vê como é que foi a coletiva do Benjamin Netanyahu. Perguntas duras. A gente não pode dizer a mesma coisa de Gaza. Muita dificuldade de ter informação de Gaza por todos os motivos, por causa do bloqueio, falta de acesso à comunicação mesmo, não tem jornalista que já não estivesse lá antes, ou seja, as informações que saem de lá são das pessoas que já estavam lá, então muito difícil ter informação. E muita dessa informação vem do Hamas, que a gente tem que olhar com certa desconfiança. Imagino eu que você também tem essa preocupação. Agora vamos lá, a questão, por que me odiaram tanto diante da suposta omissão? Eu sou daqueles que acham que uma vida é um universo. A ideia de que uma vida é infinita. Infinito você não multiplica. Então perdas humanas são sempre perdas humanas independentes do número. Não estou querendo aqui passar pano dizer que há uma proporcionalidade em relação ao que a resposta de Israel em relação ao ataque. Não estou querendo dizer isso. Só estou dizendo que vidas humanas são sempre preciosas e é difícil você quantificar a perda que uma vida humana propicia. Agora, independente dos números, né? Obviamente, qualquer pessoa vai ficar sensibilizada. As imagens estão aí, e são imagens horrorosas. Na televisão e nos sites mais, digamos, clássicos de notícia, você é um pouco poupado dessas imagens. Porque a televisão brasileira tem esse pudor. Você não vai mostrar corpos de perto, você não vai mostrar membros de pessoas isso você não mostra. É uma escolha editorial, tradição da imprensa brasileira. Em outros lugares do mundo não é assim. Em agências de notícia, por exemplo, eu já trabalhei com material de agência de notícia, eles mandam material que foi registrado do jeito que foi. Isso a imprensa não mostra. Mas na internet pode tudo, e a gente já viu, infelizmente, a gente entra em contato com isso. Teve aquele caso que me chamou a atenção de um jornalista que perdeu a família toda na faixa de Gaza, perdeu filhos, mulher, perdeu todo mundo. Outro de um jornalista que estava lá trabalhando e simplesmente, talvez por verem o jornalista como alguém
com algum poder maior diante daqueles civis em sofrimento absoluto depois de um ataque de Israel. Ele recebeu 2 bebês, jogaram 2 bebês no colo dele, bebês feridos de um ataque israelense, e o jornalista indo para um hospital que talvez não funcione. Um cara que, de repente, imagina essa situação, você está indo lá cobrir, como alguém para registrar, como uma espécie de testemunha, e te dão 2 bebês no colo. Você vai jogar 2 bebês no chão e não é a minha isenção jornalística. Não existe. Então você tem imagens como essa, mas eu evito ver, mas uma imagem dessa, com a qual você tenha contato, já é o suficiente para você se identificar. As informações que saem pouco, saem, já são suficientes para chocar. A Human Rights Watch usa uma expressão que virou um pouco de senso comum na imprensa, de que Gaza vive numa espécie de prisão a céu aberto, há 15 anos. Isso antes mesmo de começar o ataque. Essa é a expressão que a Human Rights Watch usa. A Human Rights Watch também já pediu que Israel retome a energia, a água, a ajuda a Gaza, e denunciou que negar acesso a serviços essenciais à população é uma punição coletiva, ou seja, um crime de guerra. Israel tem dito que a questão do combustível, de negar o provimento de combustível, tem a ver com o Hamas roubar esse combustível para fins militares. Então o combustível que é essencial para fazer um hospital girar também seria o mesmo combustível que é usado para um ataque de foguete. E segundo Israel, o Hamas, com seus escudos humanos, estaria pouquíssimo preocupado em fornecer energia para o hospital. Tem outra questão que é importante dizer, que a Human Rights Watch aponta, que o Hamas e a Jihad Islâmica tomarem reféns é também um crime de guerra. E, até onde eu vi, não foi dado acesso à Cruz Vermelha Internacional, ou à Crescente Vermelha, aos reféns. Que isso é algo comum em guerra, se você dá acesso para ver se os reféns estão com algum cuidado mínimo ali. Bem, a pergunta é, por que esse ataque a mim? Por que essa denúncia da minha suposta insensibilidade? E aí eu vou trazer uma provocação. Eu vou tirar o eu, né? Porque o meu não importa, a minha vaidade não é tão grande assim, tá? Vaidoso, claro que sou, mas a minha vaidade não vai a esse ponto, porque eu não acho que a pessoa está irritada comigo, porque eu não sou tão importante assim. Então, reduzindo a pergunta, por que a insensibilidade, ou a suposta insensibilidade diante do sofrimento dos palestinos, incomoda? E aí eu vou falar aqui de outros casos, para a gente pensar, e não é o whataboutism, sobre o qual eu já falei aqui muitas vezes, não é IUPT, ou não é para desviar o assunto. Nada disso diminui o sofrimento do povo palestino. Nada do que eu vou falar é atenuante. Zero. Vamos lá. O sofrimento de civis pelo mundo, infelizmente, é algo comum. Se a gente pensar hoje, a gente pode falar dos uigures na China, que sofrem um regime policialesco de repressão. Você tem campo de trabalho forçado, você tem separação de filhos e pais, você tem um apagamento, um etnocídio sendo cometido para apagar a identidade muçulmana desse povo chinês com religião muçulmana. Mais recentemente, você teve o que já é considerado o genocídio dos Rohingya, uma minoria muçulmana ali em Mianmar, reprimidos depois de uma campanha de desinformação via Facebook em Mianmar, uma expulsão desses uigures, morte e expulsão deles para a vizinha Bangladesh. No Oriente Médio, morte de civis é uma coisa, infelizmente, comum. Vamos pensar mais recentemente na Guerra da Síria. Houve uso de armas químicas na Síria, por exemplo. Ou a dinastia Assad já usou armas químicas na Síria. Saddam Hussein, no Iraque, já usou armas químicas, né? Havia esse ódio todo. Na época da invasão do Iraque, na Segunda Guerra do Golfo, havia uma condenação muito grande à invasão americana. Louvável. Mas tinha também, e aí são os vários tons de cinza, um ditador com todas as críticas que um ditador merece, mas algumas adicionais,
de relatos, eu até vi um doc recente sobre o Saddam Hussein, de que ele era uma pessoa que não é que ele mandava torturar, ele participava de sessões de tortura, esse tipo de gente. Então a gente pensa, o Iêmen está em guerra há muito mais tempo do que esse conflito mais recente ali entre Gaza e Israel. Você tem todas aquelas ditaduras ali árabes que reprimem suas minorias, vai abrir uma Bíblia na Arábia Saudita, né? Você tem a questão dos palestinos na Jordânia, sem cidadania e tal. O Egito com uma ditadura, aí caiu o Mubarak, teve eleição, uma mandade muçulmana, outro golpe apoiado pelos Estados Unidos e tal. Sudão não precisa nem falar, né? Genocídios e tal. No caso da Líbia, que é o caso que é o meu ditador favorito, Muammar Gaddafi, você tinha um regime ali de opressão baseado no sexo, no estupro como arma política, o cara que tinha um harém que ele estuprava as suas escravas sexuais, era um regime de terror horroroso. Estado Islâmico, né? Estado Islâmico, a gente precisa descrever muito o Estado Islâmico. E tem uma questão que eu acho curiosa, que é pouco falada, que é a questão do Saara Ocidental, que é uma ex-colônia espanhola ali no sul do Marrocos, que queria ser independente, até hoje está à espera de um referendo para decidir qual vai ser o status e tal. E no Saara Ocidental, quando você olha o mapa da África, tem ali o Marrocos e um pontilhadinho ali, Saara Ocidental, o que será o Saara Ocidental. Não é um estado, existe o povo sarauí que quer um estado. Por que esse assunto, o ataque aos palestinos, provoca uma revolta ao ponto de uma pessoa mandar uma mensagem para um desconhecido cobrando um posicionamento ou denunciando uma suposta omissão dessa pessoa? Civis inocentes atacados por míssil. Grave, muito grave. Por que esses civis inocentes atacados por mísseis são um assunto mais grave do que outros civis inocentes atacados por um míssil? Por quê? Eu tenho uma resposta, mas é uma opinião. Acho que não preciso compartilhar a minha opinião sobre isso. Eu encontrei um amigo meu que eu não via há um tempo, e ele sabe que eu falo desses assuntos, sou jornalista, eu fui para Israel nas minhas férias e tal, e ele fala, nossa, eu tô com ranço de Israel, falou isso para mim. Uma pessoa que nunca falou sobre esse assunto, conflito no Oriente Médio, e de repente, na fala inaugural dessa pessoa sobre o conflito, ela não só tem uma opinião, como uma opinião contundente em relação a isso. Se você for nivelar por baixo, o problema tem 75 anos, né? Se você, como algumas pessoas, datam o problema como a fundação do Estado de Israel. Então, se começar por aí, o problema tem 75 anos. E agora, em 2023, você resolve ter uma opinião contundente sobre isso, nunca teve. Você pode ter uma opinião contundente? Pode. Você pode ter uma opinião contundente. Mas tem que ter um motivo para ter. Tem que ter uma base para sustentar. Você tem que ter informações para sustentar. Eu acompanho esse assunto há mais de 20 anos porque eu me formei em Relações Internacionais, inevitavelmente esse assunto permeia, e depois eu fui trabalhar como editor de assuntos internacionais e escrevi muito sobre esse assunto, como cobertura diária daquelas declarações de autoridades, número de mortos, houve ataque, não houve ataque, esse tipo de cobertura de um dia a dia de uma guerra. E é curioso que me quererem botar na posição de ser anti-Palestina quando eu jamais conseguiria me imaginar nessa posição. E aí eu vou mostrar um negócio para vocês, pedir pro Renatinho mostrar esse vídeo para mim, que é o seguinte, eu fiz um estágio no escritório da ONU, vou descendo aqui, Renatinho, fiz um estágio no escritório da ONU quando eu era estagiário, né, ali antes de me formar em jornalismo, e teve uma exposição nesse escritório da ONU no Rio de Janeiro, e na exposição teve isso aqui estava na exposição, que é um pôster escrito Palestina, mas que aqui, você vai ver que tem o símbolo da ONU, e diz aqui, livre determinação, direito inalienável do povo palestino, tá aqui. Então a pessoa que supostamente é anti-Palestina tem esse cartaz aqui na minha parede. E tem isso aqui também, que eu acho interessante mostrar, que eu comprei da última vez que eu fui para Israel, que é o primeiro primeiro-ministro de Israel, que é o Ben Gurion. Ele tem uma foto nessa posição aqui. Renatinho, troquei de câmera. Ele tem uma foto nessa posição aqui, que virou essa escultura. Então, diante daquele quadro da ONU, que foi tema de uma exposição com a bandeira da Palestina, tem essa escultura
do Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, que era tudo menos religioso, né? A gente sabe que a fundação do Estado de Israel era um país ali quase comunista, um kibbutz é nada mais, nada menos do que uma tentativa de se formar uma comunidade ali quase ideal, com os ideários comunistas socialistas. Bem, eu entendo que as informações estão à flor da pele e a gente acaba sendo intempestivo. E aí eu vou aqui pedir escusas a todos, porque eu fui induzido ao erro graças a um tal de Joe Biden, por conta daqueles supostos bebês decapitados. Eu sou do tempo em que um presidente americano era uma fonte confiável. Então, quando o presidente americano disse, eu vi as fotos, eu achei que era suficiente. Agora, eu teria que ver as fotos, né? Mas isso é interessante também, a gente pegar outro caso, que foi bastante polêmico, que foi do ataque a um hospital em Gaza. Você lembra dessa história? Logo que saiu a notícia, chegou a informação de que eram mais de 300 mortos. Já chegou um número assim, mais de 300 mortos, não sei quantos mortos no hospital de Gaza. E esse ataque, essa explosão, foi o gatilho para uma série de protestos nos países árabes muçulmanos, né? Porque Israel, como pode Israel atacar um hospital? Só que tudo indica, e eu fiquei lendo sobre esse, eu entrei num rabbit hole, assim, quase obsessivo nesse caso do hospital, e tudo indica, aí eu vi especialistas em balística, militares, imagens e mais imagens, imagens do local e tal, e o buraco do suposto míssil não era compatível, a explosão não foi dentro do hospital, foi do lado. Então, tudo indica que essa explosão no hospital não foi provocada por Israel. Então, Israel não atacou o hospital. Seria um erro ali, segundo Israel, da Jihad Islâmica, que tentou lançar um míssil e falhou e caiu no próprio território, o que já havia acontecido antes. Ninguém achou estranho de cara você ter um número de centenas, assim, de cara você tem, de novo, a informação que veio do Hamas, do Ministério da Saúde do Hamas. Então, Israel poderia ter atacado, porque ele já atacou vários lugares, já morreram milhares de civis, então poderia ser um ataque de Israel. Assim como os bebês degolados poderiam ter sido degolados pelo Hamas, porque fuzilou famílias inteiras, fuzilou pais na frente de filhos, são coisas horrorosas. Então, aquilo ali seria só um detalhe um pouco mais gritante, um pouco mais macabro. Na prática, não importa, porque as pessoas já tomaram suas posições. Israel atacou o hospital, sim ou não? Não importa se vai ter investigação independente, e não importa todas as informações passadas pelo exército de Israel, porque se você já tem uma preconcepção de que o exército de Israel vai mentir loucamente, e que a imprensa de Israel repete o governo, não passa pano para o governo, você não vai acreditar, não adianta. E esse é o caráter interessante que é importante a gente abordar e levar em conta da fake news. A fake news, ela é quase real. Então, assim, Israel poderia ter atacado o hospital? Sim, ele está atacando há vários dias, um míssil caiu no hospital. Poderia ter acontecido? Poderia ter acontecido. Tinha cara de que? Tinha cara. Mas o que tudo indica não foi. Então, ele não atacou porque você quer. Atacar é sim ou não, não é uma questão de opinião. Mas, naquele contexto de ataques incessantes de Israel, um ataque ao hospital era muito verossímil. E a questão é, quanto mais você está descolado da realidade, quanto mais você demoniza os dois lados, mais suscetível você acaba ficando para cair em fake news. A gente fala muito no Vênus Zap que é uma fake news só. Então, se você é petista, você é comunista, é satanista e ladrão. Essa é uma premissa, né? PT, para ser PT, você tem que ser tudo isso. É uma premissa. Então fica muito mais fácil de colar uma fake news relacionada ao PT se você acredita que o PT é comunista, satanista e ladrão. Teve um caso, por exemplo, que eu queria relatar, que eu achei, na falta de palavras, macabro, que foi o caso do Daguestão. Não sei se vocês viram. A notícia parecia fake news, né? Um lugar distante, uma república russa. Quem conhece o aeroporto de lá? Você não tem referência nenhuma do aeroporto de lá. Eu sabia que eu já ouvi falar assim, uma região de maioria islâmica. Poderia ser um vídeo fake, ou vários vídeos fake fora de contexto,
para ratificar aquela ideia de que existe uma onda crescente de antissemitismo no mundo. Então aquele vídeo confirmaria isso. Eu achei muito estranho. Falei, não pode ser, gente. As pessoas... E a história é a seguinte, que o burburinho que rolou. Uma galera invadiu um aeroporto, e a gente imagina o que é invadir um aeroporto, invadir a pista de pouso, aeroporto que geralmente tem uma segurança reforçada, as pessoas invadirem o aeroporto, porque estaria pousando um avião que vindo de Israel que teria judeus dentro, israelenses dentro, judeus dentro, e essas pessoas estavam lá gritando Deus é grande, para matar os judeus. Pois é. É ou não é verdade? Eu falei, gente, não pode ser. Porque você começa a ver essa notícia pelos lugares obscuros, né? Porque quando sai no Twitter pode tudo. Agora, na imprensa você tem que checar. Até a imprensa checar e ver se é verdade, demora, tem esse tempo. Então, nesse tempo, até a checagem e uma confirmação, você fala, pode ser, pode não ser, a gente está nisso. Eu só me convenci, depois que eu li a matéria da Reuters, e tinha ali o governo de Israel oficialmente cobrando das autoridades russas uma proteção aos judeus na Rússia. Foi aí que eu falei, então se o governo de Israel está preocupado e fez essa cobrança, é porque é verdade. Então aquilo ali, que para mim era uma coisa meio, será que não é? Era. E sim, há uma onda de antissemitismo no mundo por conta do que está acontecendo. Sim. Então assim, conclusões rápidas. Todo mundo à flor da pele, né? Gente à flor da pele a ponto de me xingar loucamente por uma suposta omissão diante da morte do povo palestino, massacre promovido por Israel ali na faixa de Gaza. As pessoas estão indignadas especificamente com esse conflito, como se esse fosse o único conflito, né? Parou-se falar de Ucrânia, não se fala mais de Ucrânia. E nesse contexto, a gente está mais sujeito a cair em fake news. Então tem que redobrar a atenção. E aí eu peço escusas pelaquela questão dos bebês, porque eu fui induzido por um tal de Joe Biden, tá? Então, atenção. Por que você está indignado com esse conflito especificamente? Faça essa reflexão. O que nesse conflito te indigna especificamente? E por que esse e não o outro? Tem a resposta? Eu tenho a minha. Você tem a sua? Porque a minha é só uma opinião. Eu não quero ter a palavra final sobre isso. Eu quero lançar a pergunta para vocês, tá bom? Pum, toma para vocês, toma aí. Ó. Toma aí um Milei para vocês. Escândalo! Agora eu quero ir para outro assunto, tá? Cortou, foi aqui a sessão de psicanálise. Pense. Por que você está com tanto ódio? Você está com ódio de quem? Hein? Essa foi a sessão de psicanálise, né? Porque às vezes, né, um charuto não é um charuto. Nós sabemos muito bem disso, né? Freud 1. Eu quero ir para outro assunto, que já falei um pouco aqui de ONU, essa ideia de que a ONU não funciona. Menina, a ONU não funciona. Essa tal de ONU, gente, serve pra nada. E se fala de ONU como se falasse, assim, da Assembleia do Condomínio. Como se fosse um assunto próximo e um assunto sobre o qual as pessoas tivessem algum tipo de letramento. Eu fico pensando, por exemplo, quando é que eu tive contato com o sistema ONU? Na faculdade, a Faculdade de Relações Internacionais. Então, assim, o contato com esse assunto se dá via imprensa ou via academia. Ou você vai para Nova York e visitei a sede da ONU, né? Israel critica a ONU, a gente vê muito. O país que foi criado pela ONU. Acha que a ONU pouco faz para combater, por exemplo, o terrorismo. Os palestinos veem a ONU como um braço dos Estados Unidos para legitimar a ocupação de Israel em seus territórios. E legitimar o genocídio do povo palestino. Então você tem crítica dos dois lados. Então, para a Palestina, ou palestinos e seus simpatizantes, a ONU é um problema. Para Israel, a ONU também é um problema, né? Você teve a declaração do chanceler de Israel falando que o secretário-geral tinha que se demitir porque ele disse que o ataque do Hamas não aconteceu no vácuo. Ou seja, o secretário-geral Antônio Guterres falou assim, olha, tem um contexto. O Hamas não acordou assim e resolveu atacar Israel. Aí o chanceler de Israel ficou... deu uma de Vera Verão. Agora, se alguém falar assim, olha, os ataques de Israel não acontecem no vácuo. Aí o Israel vai falar, realmente, não acontece no vácuo. Foi uma reação, ataque, enfim. E o Conselho de Segurança, menina? Menina, as pessoas estão discutindo no bar, né? Fala, menina, o Conselho de Segurança. Resolução do Brasil, vetou. Ela vetou. Acontece nada, gente. Tá tudo sai pra nada, só fecha essa ONU. Senso comum. Tem uma premissa de que ela não faz nada, mas ela pode. Se a ONU quiser, a ONU vai ser o que? Acaba, 3, 2, 1, pá, acabou a paz mundial.
ONU 1, Introdução à ONU em 1 minuto. ONU, criada depois da Segunda Guerra Mundial. Do vácuo, as pessoas falam assim, vamos criar uma organização internacional com o maior número de países possíveis? Não foi bem assim. Teve uma tentativa anterior, que foi a Liga das Nações, entre a Primeira e a Segunda Guerra. E você, que é uma pessoa muito esperta, entende muito de história, você vai chegar à conclusão de que a Liga das Nações não evitou a Segunda Guerra. Chegou a essa conclusão? Pois é. E tinha um problema na Liga das Nações que, hoje, por exemplo, muita gente critica o poder de veto. Fala, que absurdo, a Rússia veta, os Estados Unidos veta, a China veta. Na Liga das Nações não tinha poder de veto. Você tinha o Conselho de Segurança com membros permanentes, só que não tinha China, era Japão. Que depois Japão foi, né? Segunda Guerra estava do outro lado e tal. E tinha membros não permanentes e todos tinham poder de veto. Então chegava o Haiti, estava assim, o mundo caindo, aí chegou o Haiti falando, não concordei. Chega o Peru, não concordei. A Estônia. Então esses países sem poderio bélico à altura de uma guerra poderiam vetar uma resolução do Conselho da Liga das Nações. Porque a ideia desses países com poder especial é porque quando você aprova uma resolução que você exige que o país pare de atacar, teoricamente, você tem que ter os meios para impedir que esse país pare de atacar. Né? Então tem uma questão aí de toque de realismo que, infelizmente, batem com o nosso idealismo. O ideal seria todos sentarem dançando Kumbaya, My Lord, e resolver o problema. Não é bem assim. O Conselho de Segurança corrigiu, olha as aspas aqui, corrigiu esse problema da Liga das Nações, que tinha que votar as resoluções no Conselho por consenso. Os vencedores da Segunda Guerra ganharam o poder de veto. De novo, se você for idealista, seria lindo. Você vota na Assembleia Geral, tem lá 190 e tantos países. Aí os Estados Unidos não gostaram e votam contra, mas 100 e não sei quantos países votam a favor e os Estados Unidos vão ser obrigados pelo resto do mundo a cumprir aquilo, né? E o resto do mundo vai falar assim, olha, Israel, pare de atacar. Seria lindo, mas a prática não é essa. A democracia nas relações entre países não existe. Importa a relação de poder. Eu não gosto, eu acho que o poder de veto é absurdo, porque tudo bem, aí você, ok, tranquilo, você pode não gostar. Agora, você pega, reúne 190 países e funda a sua própria organização. Perfeita, né? Porque você imaginou essa organização perfeita. O Conselho de Segurança está obsoleto? Tá obsoleto. Porque ele é uma espécie de... Ele corrigiu o problema da Liga das Nações, refletindo uma realidade pós-Segunda Guerra. E é muito interessante que teve uma mudança, não sei se as pessoas sabem disso, que em 1965 houve uma expansão do Conselho de Segurança. Você não sabia disso, não? Porque a princípio eram 11, pularam para 15. Porque como foi aumentando a ONU, o número de países na ONU, 11 ficou pouco, aumentaram para 15. E teve outra que eu acho mais curiosa, que foi uma atualização importante do Conselho de Segurança, que foi em 1971. Relembrando rapidinho, a China foi uma das vitoriosas da Segunda Guerra, mas não era a China comunista, porque não tinha China comunista. A Revolução Comunista na China é de 49. Então a China que ganhou, estava representada no Conselho de Segurança, era a China que hoje a gente chama de Taiwan, que oficialmente é a República da China, quase ninguém reconhece, mas Taiwan, e a China acha que é uma província rebelde, faz parte da China continental. Então essa China insular representava a China continental toda no Conselho de Segurança da ONU. Aí em 71 acharam um pouco incoerente, você tem lá um país com zilhões de pessoas e uma ilhota com poucas pessoas, essa ilhota não pode representar tudo. Então em 71 trocou-se o assento no Conselho de Segurança, saiu da República da China, Taiwan, e entrou a República Popular da China, a China comunista. Curiosidades. Então o Conselho de Segurança já sofreu algumas adequações. E com todos os seus defeitos, gente, vocês vão concordar que não houve a Terceira Guerra Mundial. Foi por causa da ONU? Foi por causa do Conselho de Segurança? Eu não sei. Até por superstição, eu acho que é melhor deixar como tá, né? Você poderia achar também que foi por causa da Dolly Parton. Depois que a Dolly Parton nasceu, vocês gostam da Dolly Parton? Eu acho ela muito simpática. Depois que a Dolly Parton nasceu, não teve a Terceira Guerra Mundial. Pode ser a Dolly Parton, mas pode ser também o Conselho de Segurança com todos os seus defeitos que evitou uma guerra maior. Outra crítica que tem o Conselho de Segurança. Esse veta tudo, não passa nada, menina. Isso a pessoa tá no bar, né? Há uns 6 meses ela estava discutindo Big Brother. Hoje está com a mesma intensidade, falando do paredão, ela está falando sobre os ataques a Gaza. Então ela fala, paralisa tudo, gente, paralisa tudo. E aí falta um pouco de perspectiva histórica.
Eu não sei a idade das pessoas, que essa pessoa imaginada que eu tô aqui na minha cabeça, que tá falando da ONU não faz nada. Mas se ela for mais ou menos da minha idade, eu tenho 41, eu comecei a entender o mundo ali, talvez, nos anos 90, e havia uma certa euforia, né? Que o Fukuyama chamou de fim da história. Nossa, vai ser maravilhoso, caiu o comunismo, o mundo vai ser maravilhoso. E teve ali aquele momento da ONU, que teve um momento ali das pessoas dançando ciranda na ONU, de certo consenso. O mais simbólico de todos foi a Guerra do Golfo. Em 1990, acabara de cair o comunismo e houve um consenso no Conselho de Segurança para tirar o Iraque do Kuwait. O Iraque tinha invadido o Kuwait, o que é uma violação da soberania, né? Um princípio da ONU. Violou várias vezes e tal, mas nesse caso houve ali um consenso, uma lua em Júpiter, né? Um Mercúrio retrógrado. E naquele contexto conseguiu-se um consenso para fazer com que o Iraque saísse à força ali do Kuwait. Só que a prática na ONU, se a gente for pegar o tempo de existência dela, no período da Guerra Fria, essa paralisia, esse veto atrás de veto, era o padrão. E isso que eu estou falando não é uma coisa assim, meu Deus, que pessoa inteligentérrima. Isso não, isso assim, é um truísmo na introdução à RI. Na aula inaugural, um truísmo na aula inaugural de RI. A paralisia do Conselho de Segurança. Durante a Guerra Fria, basicamente, Estados Unidos e Rússia se vetavam. Então, você teve uma tal de Guerra do Vietnã, não sei se vocês já ouviram falar, Guerra do Vietnã, teve Guerra da Coreia, teve a invasão soviética no Afeganistão, e o Conselho de Segurança, gente, ficou lá. Essa ideia de paralisia do Conselho de Segurança não é novidade. Faz parte do jogo. É bom, é ruim, é opinião. É bom, é ruim, é opinião. Agora, paralisia do Conselho de Segurança é uma coisa assim vintage até. É vintage, que parece que tá voltando à moda. Essas coisas que voltam, tipo calça boca de sino, não é isso? Voltou, tá voltando e tal. É uma crítica que eu vi também ao governo brasileiro, que ele botou ali um projeto de resolução que foi vetado pelos Estados Unidos. Esse governo é uma droga, esse governo, porque fez uma resolução... Não, o Brasil fez sua parte. Conseguiu ali 12 votos, uma resolução equilibrada que não falava em cessar fogo, porque sabia que isso não ia ser aprovado. Alguma coisa ali possível. Os Estados Unidos vetaram, muito porque o Joe Biden estava em Israel e veio com o discurso, não, ele está lá. Deixa com o Joe Biden que ele resolve. Aquele que acreditou na história dos bebês, ele resolve, tá bom? Ele viu, disse que não viu, ele resolve. E aí você pensa, não, mas o Conselho de Segurança é um problema. É um problema, porque o Conselho de Segurança tem o poder de veto, né? Assembleia Geral. A Assembleia Geral, que é ali? A Assembleia Geral corresponde é um parlamento no mundo. E quem está representado na Assembleia Geral são países com seus interesses, países mais ou menos democráticos, muitos pouco democráticos e tal. A Assembleia Geral não tem o poder compulsório do Conselho de Segurança, ela não pode exigir que nada seja feito, é só uma recomendação. Tem uma exceçãozinha assim, um asterisco, uma nota de rodapé, que é um conceito de Uniting for Peace. Quando o Conselho de Segurança trava, a Assembleia Geral se atribuiu algumas funções que ela pode trabalhar em questões que afetam a segurança e a paz internacionais, mas isso é uma exceção. Na regra, a Assembleia Geral é para falar ai, não gostei, ou pô, que legal, é mais ou menos assim. Essa questão foi parar na Assembleia Geral e votou-se uma resolução e foi aprovada, que é uma resolução da Jordânia com o apoio dos países árabes, também da Liga Árabe em geral, que são 22 países, apesar de nem todos serem árabes, mas tudo bem. E a resolução pedia uma trégua humanitária durável e sustentável, pedia isso, e, estou traduzindo aqui, uma provisão contínua, inimpedida e suficiente de suprimentos e serviços para os civis presos dentro do enclave sendo Gaza. Então você acha que isso aqui não conseguiu ser aprovado no Conselho de Segurança, foi aprovado na Assembleia Geral, assim, bonito. Trégua humanitária, pessoas civis, e tem que chegar suprimentos e serviços. Lindo, perfeito. Aprovado, com mais de 2/3. Porque como é questão de segurança e tal, 2/3. Só que aí você, Assembleia Geral, muito legal Assembleia Geral, parabéns, democracia no mundo. O Canadá apresentou uma emenda, né, para adicionar uma frase a essa resolução. E essa emenda não só não foi aprovada, quando, ao ser derrotada, foi aplaudida. E a emenda é o seguinte, ela dizia:
inequivocamente rejeita e condena os ataques terroristas pelo Hamas que houve em Israel no dia 7 de outubro de 2023 e a tomada de reféns e demanda que o tratamento humano defende a segurança desses reféns em cumprimento da lei internacional e pede a libertação imediata dos reféns, ou seja, condena o ataque, pede que os reféns sejam bem tratados e libertados. Não passou. Como é que você pode ser contra isso? Não passou e sob aplausos. Então, de novo, Conselho de Segurança é uma coisa horrorosa. Assembleia Geral que é uma maravilha. Nada é tão simples assim. Nada é tão simples assim. Você acha que você pode achar o poder de veto uma coisa horrorosa? Mas se não tivesse poder de veto, na prática você não teria como obrigar uma grande potência a fazer uma coisa com a qual ela não concorda. A vida é dura a vida da bailarina. Então a ONU, no fim das contas, quando fala a ONU é um prédio, a ONU é um CEP, né? E a ONU é um corpo de burocratas. Essa paralisia e essa falta de ação da ONU tem que ser muito atribuída aos países que estão lá representados. Se a ONU não conseguiu fazer alguma coisa, é muito por conta dos países não terem conseguido chegar a um consenso ou a uma maioria mínima dentro das regras da ONU para fazer alguma coisa. Ainda assim, eu sou entusiasta da ONU porque ela, pelo menos, né, evitou a Terceira Guerra Mundial. Ninguém tira da minha cabeça isso. Ou foi ela ou foi a Dolly Parton. Eu tô na dúvida. Quando a Dolly Parton morrer, a gente vai ter que ficar de olho. Tem um trabalho paliativo, né? Você vê, por exemplo, prédios da ONU que foram, inclusive, atacados em Gaza, escolas. Tem esse trabalho. Tem um trabalho de humanitário. Estou falando só da questão palestina. Fora todas as outras agências especializadas. Tem agência específica para o povo palestino. Tem as dezenas de missões de paz no mundo, de peacekeeping, peace building, peace enforcement. São vários tipos de missão. E às vezes essas missões estão lá só para que nada aconteça. Então, se nada acontecer, a ONU funcionou. Por exemplo, Chipre, que eu queria muito visitar. Um dia eu vou para o Chipre. O Chipre, não sei se vocês sabem, o Chipre é um país dividido. Quando você olha a bandeira do Chipre, está lá uma ilhota inteira. Só que o Chipre, na prática, é dividido. O sul é grego, o norte é turco. A Turquia reivindica a parte norte do Chipre, o mundo basicamente não reconhece, acha que o Chipre inteiro é do Chipre grego e faz parte da União Europeia, mas na prática, a Turquia ocupa o norte do Chipre, Chipre do Norte. Tem uma missão da ONU ali entre o Chipre do Sul e o Chipre do Norte. Aconteceu alguma coisa lá? Houve ataques? E aquilo ali está há uns 40 anos, tem mais de 40 anos aquilo lá. Teve alguma coisa? Tem uma ONU lá. Manda acabar com a... Tira a ONU? Tira, não serve para nada. Às vezes o nada é muita coisa. Nesse caso do Chipre que me veio à cabeça, já é alguma coisa. Então a ONU, com todos os seus defeitos, é o melhor organismo internacional que a humanidade conseguiu produzir. Seus defeitos, muitos, mas... Antes da ONU tinha a Liga das Nações, e antes da Liga das Nações tinha o quê? Né? Balbúrdia. Ela funciona, mesmo que de forma simbólica, midiática, um soft power ali, com mais uma instância política antes da guerra. O que é acabar com a ONU, nesse discurso de boteco, a ONU não serve para nada, vamos acabar com a ONU, em que ela melhoraria? Mas é o tipo de discurso para encerrar debate. Né? Você está lá, você fala, menina, sabe como é que resolve isso? Acaba com a ONU. Aí depois disso, como é que você continua o debate? Você vai falar assim, não, calma aí, tem toda uma complexidade por trás. Acabar com a ONU é uma coisa que não faz nem sentido, porque como é que acaba com a ONU? Você tem todo um processo dos países, eles vão entrar lá para se denunciar o tratado e vão sair do tratado. E como é que é? Tem todo... Não existe isso. Depois do nosso papo aqui já está longo, eu tô vendo, a gente vai pro VenuZap. O VenuZap, vocês sabem, eu não sei, que tem gente chegando toda hora, né? O VenuZap é aquele momento em que eu mergulho nos grupos da extrema-direita no WhatsApp. Basicamente, grupos bolsonaristas, mas que agora estão concentrados no tema da guerra. Tá na minha tela, tá na sua tela. Eu faço assim, eu mergulho nos grupos bolsonaristas, pego os principais destaques, jogo nesse grupo chamado Coluna Garrone, só tem eu para compartilhar com vocês. E como eu disse, o tema principal é guerra. E aí eu queria começar com esse vídeo. Você lembra aquele caso que eu falei do jornalista que entregaram bebês para ele depois de um ataque de Israel e ele está num carro e narrando essa situação? Ele fala um pouco inglês, um pouco em árabe. Eu não vou rodar esse vídeo. Eu não vou rodar esse vídeo por questão de bom gosto. Eu achei um vídeo muito aflitivo,
crianças de Gaza atacadas ali por Israel, e tem um jornalista que recebeu 2 bebês no colo e está gravando esse vídeo um pouco atordoado, tentando explicar o que está acontecendo. Só que isso é o que eu estou te falando, né? É o que a gente vê aqui na imagem. Só que no texto, o texto não é esse. O texto não é esse. Nos grupos bolsonaristas, nós temos um mal absoluto, que é Palestina. Qualquer coisa da Palestina é errado. Não estou falando de Hamas, não. Estou falando Palestina. Palestina é errado. Israel maravilhoso, Deus, Terra Santa, né? Jesus vai voltar. Então, nessa interpretação da realidade, eles dizem que são crianças judias que estavam reféns do Hamas, foram resgatados pelo exército de Israel. Não é resgatado pelo... O cara está vestido de imprensa, tá? Não está vestido de exército. Essas imagens... Israel. Que estas imagens sejam dedicadas a todos os esquerdistas do Brasil, sempre trazendo o assunto para o Brasil, para poder associar a esquerda ao Hamas. Esquerdistas que defendem o Hamas e desprezam Israel. Os sangues destas e outras crianças chacinadas em 7 de outubro estão nas mãos de todos os políticos e intelectuais que assinaram o Manifesto de Apoio ao Hamas de 2021. Então ele está dizendo que essas crianças aqui foram crianças atacadas pelo Hamas em 7 de outubro. Tem outro vídeo completamente explícito e diz aqui, esse é o Hamas, e continua. Só que é o detalhe, que eu não vou rodar, mas já dá para ver aqui, que tem uma bandeirinha aqui que é do Estado Islâmico. Você pode até, como Israel defende, dizer Hamas é Estado Islâmico, são a mesma coisa. Mas não são. E aqui pega um vídeo do Estado Islâmico, em que você tem pessoas que são mortas aqui numa explosão, tem um pavio, vai pegando, explode, morre as pessoas, é isso? E diz aqui, esse é o Hamas. Que o genocida Lula ladrão, aí o Lula é genocida, tá? O Lula é genocida. E seus apoiadores, juntamente com a grande imprensa, apoia e dizem que são... Apoia e dizem, né? Aí porque a pessoa também, né? Não dá para respeitar a língua portuguesa, né? Se ela não respeita a realidade. Dizem que são combatentes, dizem que o errado é mesmo Israel. Que o errado mesmo é Israel. Então, assim, não é. Então, ele quer associar o Lula ao Hamas e, para isso, usa uma imagem do Estado Islâmico. É uma solução para diminuir a criminalidade no Brasil. Você não sabe qual é? É a lei da Sharia. A lei islâmica, você não sabia? Então, eles que criticam a Palestina é muçulmano, é radical, é terrorista e tudo, mas eles defendem a Sharia, lei islâmica, como uma maneira de combater crime. Que é como? Ladrão corta a mão. Vamos ver. Não pode roubar, porque se roubar, a mão é cortada. Não é preso. A pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta. E se roubar de novo, a outra mão é cortada? Não, o pé esquerdo. A Sharia, ou a religião islâmica, não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo. É igual você colocar a mão numa serra. Se essas leis fossem no Brasil, olha como estaria o Lula. Aí é uma piada, tá? Então, se essa lei da Sharia funcionasse no Brasil, o Lula estaria sem membros. E aí esse tipo de defesa, né? Essa defesa desse tipo de pena é algo que também, além dos bolsonaristas, o Boko Haram defende, o próprio Estado Islâmico, aqueles que eles associaram ao Hamas e tudo mais, que Hamas é igual ao Estado Islâmico e tal, agora eles defendem essas práticas. E é muito interessante essa defesa de que é só cortar a mão que vai resolver todos os problemas, e funciona assim com pena de morte, né? Isso resolve todos os problemas. Pensando que nesses países onde você tem essas leis da Sharia, quais são esses países, né? Super democráticos, né? Você tem países que têm dono, né? Você pensa assim, Arábia Saudita. Saudita é o quê? Da família Saúde. Então, é um país que tem dono, né? Aqueles países aquelas monarquias árabes do Golfo, né? Ou o pessoal, o Boko Haram, né? Esse povo também defende a Sharia. Então, são países altamente... Ou nem o Boko Haram não é nem governo, ainda bem. Mas são regimes, são grupos altamente autoritários, antidemocráticos, radicais, religiosos, islâmicos. Aí se você, por acaso, você fala assim, eu acho que esse regime é ilegítimo, né? Eu acho que caberia você questionar. Aí você está sujeito à lei deles, tá tranquilo. Você não pode questionar a Arábia Saudita. É legítimo aquele governo, né? Você não pode. Não pode, então esse tipo... E se o juiz errou, né? A agência de trânsito julgada devido ao processo legal, você corta a mão e fala, não, gente, foi um erro judicial. Volta atrás, né? Não dá. Então você vê ali quando o radicalismo do bolsonarismo se junta ao radicalismo islâmico como solução para problemas, né? Não me surpreende, não, que os radicais se encontrem. Bem, tem uma coisa que eu acho, falando em radicais que se encontrem,
Tem um texto que segue aqui, que é do Jones Manuel. Jones Manuel é um orador, um influenciador comunista, defende o comunismo. E tem um texto dele aqui, que está circulando nos grupos bolsonaristas, em que ele critica a proposta de déficit zero do Lula, dizendo que vai ser péssimo para a classe trabalhadora. É um discurso comunista, é um discurso de um orador comunista, um influenciador comunista, mas no grupo bolsonarista ele está sendo... Como critica o Lula? Serve citar um comunista, o Hamas. O Hamas é aquele regime islâmico, sabe? Aquela ditadura islâmica na faixa de Gaza. Então, esse regime islâmico, essa ditadura islâmica terrorista do Hamas, é também comunista, tá bom? Ele é islâmico e comunista. Islâmico e comunista. Vou repetir porque é um pouco paradoxal mesmo. E tem esse cara aqui, que pelo que eu entendi, eu acho, tá? Eu acho que é o Hitler. Por causa do bigode. Mas não tá parecido com outra pessoa? Uma ditadura islâmica, terrorista, comunista e nazista. E de repente, pá, Isaías, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tá bom? Joga uma Bíblia pra dar uma... Não sabia disso, eu fiquei sabendo pelo Vino Zap, gente, desculpa. O ator de filmes gay diz que não é gay e revolta os gays. Tá? Houve essa notícia aqui, esse belo senhor aqui. Aí diz aqui, aí a explicação foi assim, ator de filme petista diz que não é petista e revolta petistas. Aí gay e petista são sinônimos perfeitos. Você não sabia? No Vino Zap são sinônimos perfeitos. Você vai fazer o quê no 15 de novembro? Tem muita coisa pra você fazer, gente. Olha aqui, ó. Muita convocação no 15 de novembro. Esse vídeo aqui eu já rodei. Eu já rodei esse vídeo aqui dessa senhora que já foi jornalista um dia, hoje é militante da extrema-direita. E esse vídeo foi rodado no contexto de 7 de setembro. Enquanto ainda houver um resquício de liberdade nesse país, de liberdade de expressão e de manifestação, o povo de bem vai pra rua. E, pasmem, vai ser maior do que vocês imaginam, vai ser gigante. Então, esse vai ser gigante, vai ser maior, era 7 de setembro. Não foi. Aqui que você faz, você reaproveita, é um retrofit. Entendeu? Você recicla, sustentabilidade dos vídeos, entendeu? E tem aqui, ó, manifesto fora Lula pra você ir. E assim, gente, ó, a crise estética, né, ó. É um áudio ruim, um vídeo ruim, uma arte ruim, uma fonte horrorosa. Me lembrou uma coisa, Windows 95. Pra finalizar, quero rodar esse vídeo aqui, que é um comentário de uma senhora, que tá, uma médica, trabalhou muito, e ela foi tomar café e ela parou pra gravar um vídeo. Grava vídeo longuíssimo, porque esse povo grava vídeo longo. Aí o editor Garrone entra aí, corta um pouco, só pra ficar um pouco da essência, assim, sabe? O néctar do chorume pra vocês. Então a médica desabafando, comentando o resultado do relatório da CPI do golpe lá no Congresso. Vamos ouvir? Tomando um café aqui depois de uma noite de trabalho, esse relatório estava pronto. Como é que uma mulher que está numa cadeira de poder dentro do Senado se permite ser usada como um instrumento, como apenas um boneco ventrílogo para poder fazer a mensagem de outros maiorais? O relatório indicia quem já não era presidente da República. Filmagem desaparecida. Todo mundo, o Brasil viu que o próprio GSI de Lula estava na cena do crime. Senadores aliados com Lula estavam na cena do crime, deputados estavam na cena do crime. E essas pessoas simplesmente não aparecem. Estavam ali dentro do Planalto. Aí de repente as filmagens somem. Nós não vamos desistir da política, nós não vamos desistir de lutar pelo nosso país, nós não vamos desistir de lutar pelo nosso Estado, nós, cidadão de bem, não vamos parar. Essas pessoas estão acabando com o nosso país e permitindo narrativas sendo construídas, costuradas, para poder soltar bandido e prender gente do bem. Porque elas não têm caráter, elas não têm uma índole cristã de um caráter ileso para não se corromper. Então, minha gente, vamos respirar fundo, continuar comendo nossa banana da terra. Não parar, não retroceder. Não parar, não retroceder. Eu não sei como ainda convence alguém falar assim, a índole cristã, como se cristianismo fosse sinônimo de ética, sinônimo de fazer o bem, né? Você pode, as pessoas pensando cada coisa ruim em nome do cristianismo, menina. É interessante quando ela fala da senadora Elisiane Gama, que ela fala, como é que pode uma mulher se sujeitar a outros poderosos e tal? Como se ela, a Elisiane, não tivesse aquela opinião expressa no relatório. Não.
Ela não é capaz de ter aquela opinião. Tem fake news que são repetidas incessantemente, como por exemplo, Lula estava no Palácio do Planalto no dia do ataque. As autoridades foram no Palácio do Planalto. Só que ela diz que eles estavam lá no mesmo dia, sim, mas não na mesma hora. Depois, eles estavam lá não para o ataque, mas por causa do ataque. Outra coisa que ela fala, as imagens sumiram. Todo mundo viu, as imagens sumiram. As imagens que sumiram, você pode botar entre aspas ou não, foram imagens do Palácio da Justiça, do Ministério da Justiça. Imagens que, por um motivo, eu podia explicar aqui, o Flávio Dino tem uma desculpa esfarrapada, as imagens não estavam lá. Só que não aconteceu nada, não houve depredação, ataque no Palácio da Justiça, no Palácio do Ministério da Justiça. Mas quando ela fala imagens sumiram, ela fala Planalto. E eu já tinha cantado essa lebre aqui, que eles já estavam falando que imagens do Planalto sumiram, sendo que não, as imagens do Planalto foram amplamente divulgadas e disponibilizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ela critica o relatório da CPI com base em 2 premissas falsas. Ela tem um mote aqui de não desista, não desista. Só que ela não tem um nome. Ela não tem um nome. Eles não podem descartar ainda o Bolsonaro, porque no pensamento deles, Bolsonaro ainda é alguém viável para as próximas eleições, apesar de estar inelegível. Ele pode ficar duplamente inelegível e tal, ou triplamente, quadruplamente, bater recorde mundial de inelegibilidade. Mas eles ainda veem Bolsonaro como um candidato possível, viável, que isso pode ser revertido, glória a Deus, eles em 72 horas e tal. E não tem muito uma causa. Fiquem mobilizados. Fiquem. Aí. Falta só daqui a pouco só. Não tem discurso para vocês não tem solução nenhuma. O Lula apoia o Hamas, mas fica mobilizado. Mas a gente vê que a extrema-direita tá sem discurso. Esse foi o quadro no Zap. Finalizando, porque eu já falei demais, alerta duplo, tá? Independente da sua opinião que você tenha sobre esse conflito, como ele é um conflito muitíssimo documentado, tá? Vai ter notícia para ratificar o que você já pensa. E fica muito atento, porque quando você repete um discurso, talvez você nem perceba que você está repetindo. Mas tem palavras que são ditas, como por exemplo, vou dar um exemplo, que fala assim, o ataque de Israel é desproporcional. Eu não vou dizer se eu concordo ou não, tá? Eu estou falando, esta frase circula, o ataque de Israel é desproporcional. Esse tipo de acusação já foi feita contra Israel várias vezes. Israel já tem uma contra-resposta para esse, né, que já tem uma contra-resposta. Então esse debate que você entra assim, esse ataque é desproporcional. Esse debate já está, esse debate é antigo. Esse debate é antigo, porque essa história tem pelo menos ali 75 anos. Se você for datar isso da fundação do Estado de Israel. Só que nesse debate tem gente que data, né, do Velho Testamento. E você vai achar gente inteligente, gente articulada, que vai conseguir te contar essa história de várias maneiras, e nenhuma delas está necessariamente errada ou certa. São várias visões sobre o mesmo conflito que é muito documentado, seja por especialistas, seja por jornalistas. É o conflito com maior cobertura e talvez essa seja uma resposta para aquela pergunta que eu lancei lá no início, de por que você está tão incomodado com esse conflito? Será que é porque você recebe muitas informações sobre esse conflito e você se vê na necessidade de ter uma opinião sobre esse conflito? Não é um debate que começou agora e que você vai entrar surfando e achando que você, hoje, entrou nesse assunto, 2023, vai ter a solução para o problema. E sempre com a ideia de que não dá para a solução ser genocídio de um lado ou outro, tá bom? Não é. Acaba com ele e resolve o problema. Não é assim, né? Soluções simples para problemas complexos não funcionam para qualquer coisa, e principalmente quando a gente está falando nesse conflito que, como eu disse, é o mais documentado, talvez, pelo menos, da história recente. Rapidinho, incluindo Francisco. Francisco está viajando ainda, porque ele está, assim, é um tour. Francisco está no tour dele e ele manda imagens, como um enviado especial manda seus despachos para cá, mostrando o seu dia a dia. Não tem nada a ver com o assunto, mas é uma maneira da gente terminar esse vídeo um pouquinho mais para cima, se é que é possível. Tá bom? Um beijo, tchau. Coluna do Gaone foi por aqui. Até a próxima.